Olá, meus queridos, bom dia a todos, que Deus abençoe assim a vida de cada um no nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus, o amor de Cristo e as consolações do Espírito seja com cada um de vocês. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais um momento de edificação da sua fé com a oração da manhã. O nosso tema da oração da manhã de hoje é o cuidado ao falar. Nosso texto devocional é o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que nos diz o seguinte: Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ter cuidado ao falar é indispensável aos filhos e filhas de Deus, pelo menos para a vida daqueles que têm procurado desenvolver-se no campo da sabedoria. Refletimos a glória e a bondade de Deus através das nossas vidas quando temos sabedoria no uso das palavras. Infelizmente, nem todas as pessoas são zelosas com as palavras. E o pior de tudo, em um tempo em que as conversas acontecem através de aplicativos de comunicação via celular, cria-se mais coragem para falar aos outros tudo o que se pensa. E aí os conflitos então aparecem. Triste realidade na vida de algumas pessoas. Olhando para o nosso texto devocional de hoje, nós aprendemos 3 valiosas lições que eu quero repartir com você. Primeiro, precisamos ser prontos para ouvir, por 2 razões. Ouvir é importante, mas ao ouvir, quando diante de alguma situação difícil da vida, desarme o seu coração, porque senão a sua audição será comprometida pela sua mal reflexão e o seu mau raciocínio. Outra coisa muito importante a ser dita sobre essa questão de estar pronto para ouvir é que discernir o que se ouve é muito importante e indispensável. Então, ore a Deus para que Ele te dê entendimento no processo da comunicação, para que você ouça o que foi dito e não apenas ouça o que você acha que ouviu, então até mesmo, quem sabe, julgando as palavras dos outros. Segundo, precisamos ser tardios no falar. 2 coisas importantes. Primeiro, falar menos é mais, isso significa sabedoria. E falar através do silêncio, muitas vezes, é uma bela resposta. Em terceiro, precisamos ser tardios no irar-se. Por 2 razões. Primeiro, porque a ira não produz justiça. A ira não produz a sua justiça. Mas há uma outra coisa importante. A ira não produz a justiça de Deus. A palavra de Deus nos incentiva a não nos irarmos e a guardarmos os nossos corações. O bispo T.D. Jakes disse 5 coisas importantíssimas sobre palavras, sobre o uso das palavras. A primeira expressão que eu achei tão interessante é a seguinte: suas palavras têm poder, use-as para construir, não para destruir. Segunda fala: antes de falar, pergunte a si mesmo: isso edifica? É necessário? Em terceiro lugar, palavras imprudentes podem arruinar relacionamentos que levaram anos para ser construídos. Uma outra frase do bispo T.D. Jakes: o silêncio às vezes é a resposta mais poderosa. Nem tudo precisa ser dito. E o último conselho que ele nos deixa é o seguinte: o que sai da sua boca reflete o que está em seu coração. Por isso, guarde seu coração com cuidado. Que essa seja a minha busca e que esta seja a sua busca. Eu quero firmar mais uma vez esta poderosa instrução
que Tiago deixa para nós no dia de hoje. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Que Deus nos ajude. Oremos. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, obrigado pela sua presença, cuidado e bondade sobre nós. Declaramos aqui palavra de vida, de bênção, sobre o nosso modo de refletir e sobre as palavras que saem da nossa boca. Que com as nossas palavras possamos exaltar o Teu santo nome. Que possamos bem dizer ao Senhor e abençoar o nosso próximo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos claros no processo de comunicação, a sermos zelosos, a não simplesmente irmos dizendo o que vem na nossa cabeça, mas que a prudência, que o cuidado, que o zelo esteja presente através das nossas palavras e nas nossas palavras. Guarda o nosso coração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Se você foi abençoado, compartilhe esta oração da manhã com alguém. Até o nosso próximo encontro aqui no canal Acima da Média com a oração da manhã. Um abração a todos.